Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o papo é sobre algo bem fundamental, né? Como é que a gente pega o mundo real, com toda aquela confusão e detalhe, e transforma naquilo que a gente vê num mapa ou num sistema digital? Exato, é um processo de tradução, na verdade. Isso. E a gente está se baseando aqui nos manuais técnicos, sabe? Coisa do IBGE, outras fontes de cartografia. A ideia é entender os tijolinhos básicos dessa construção. Pontos, linhas e áreas. E por que escolher um ou outro é tão crucial, ainda mais pensando na escala. Uhum. Ok, então, vamos destrinchar isso aí. Vamos lá. É interessante porque o mundo real é, tipo, contínuo, né? Tudo está conectado. Mas para mapear, para analisar, a gente precisa simplificar. Precisa de um modelo. Isso, um modelo. E os manuais, as especificações técnicas, mostram que a gente usa convenções geométricas. É quase um alfabeto visual, feito basicamente de ponto, linha e polígono. Um alfabeto visual, gostei disso. Começando pelo mais básico, então. O ponto. Nos documentos ele é só um par de coordenadas, x e y. Mas o que ele representa? Aí que tá, né? Pode ser desde um marco geodésico super preciso, até, sei lá, a foz de um rio, que na real é uma baita área dinâmica, né? Exatamente. E essa simplificação tem seu preço. Representar a foz como um ponto facilita algumas análises, tipo de rede, mas a gente perde a forma dela, o fluxo ali dentro. Entendi. Mas aí, quando a gente conecta esses pontos, a gente cria o quê? A linha, Ou arco, né? certo. Não é só uma sequência de pontos, é como a gente modela o que é comprido, alongado. Pensa nos rios, nas estradas de ferro ou até nas curvas de nível que mostram o relevo. Ah, sim, as curvas de nível. E calcular o comprimento dessas linhas é importante, né? Para saber distância, para entender fluxo. Fundamental. Tem aplicações super práticas. E quando essas linhas se fecham, o que acontece? Aí a gente chega nas áreas, ou polígonos. São regiões fechadas, delimitadas por linhas. É como representamos, sei lá, um município, um estado. Ou uma bacia hidrográfica, uma mancha urbana. Isso, coisas que têm superfície, extensão, e aí o importante passa a ser calcular a área, né? Certo. Então temos ponto, linha, área. Parece até simples. Mas aí vem a questão. Como escolher? Uma cidade, por exemplo. Num mapa, ela pode ser um ponto, em outro pode ser uma área. Como é que se decide isso? Ótima pergunta. E a resposta está numa palavra: escala. A famosa escala. É ela. A escala do mapa é que manda no nível de detalhe que a gente consegue mostrar. Pega essa cidade que você falou. No mapa do Brasil todo, escala pequena, tipo 1 para 1 milhão, Aí ela vira um polígono. vira um polígono com ruas, bairros, talvez. Se a gente conectar isso tudo, a escala não só define o detalhe, mas a própria forma geométrica que a gente usa para representar o objeto. Então a escala funciona meio como um filtro de realidade. Exato, um filtro. E tem um limite técnico físico mesmo, que é a tal da precisão gráfica. Pensa na menor marquinha que o olho humano consegue distinguir no papel, ou o menor pixel na tela. Ok. Se um objeto do mundo real, tipo um poço, uma casa isolada, for menor do que essa precisão gráfica naquela escala, simplesmente não dá para desenhar ele no tamanho certo. Faz sentido. E aí, o que se faz? Aí a gente usa os símbolos convencionais. O mapa vai ter um símbolo que diz aqui tem um poço ou aqui tem uma igreja, mas o símbolo não representa o tamanho ou a forma exata do poço ou da igreja. Ele só indica a presença e o tipo. Fica que por trás de todo o mapa, de toda a análise em si e aqueles sistemas de informação geográfica, existe essa base: ponto, linha, polígono. E a escolha de qual usar não é aleatória. É uma decisão estratégica. Uma decisão cartográfica, totalmente amarrada na escala e no objetivo do mapa. Entender isso, sabe, muda o jeito como a gente lê o mapa. A gente passa a ver não só o que está representado, mas como e por que foi representado daquele jeito. Passa a ler as entrelinhas do mapa, digamos assim. Exatamente. Vai além do desenho, entende a lógica por trás. Bom, então para recapitular, temos esse alfabeto básico. Pontos, linhas, polígonos. E a escala é quem rege a orquestra, dizendo quando e como usar cada um. E com quanto detalhe. Perfeito. E isso, para mim, levanta uma questão final, sabe? Uma coisa pra gente pensar. Manda. Se a gente está usando essas formas geométricas simples, ponto, linha, área,
para representar uma realidade que é super complexa, fluida. Até que ponto essa própria simplificação, essa escolha entre representar uma cidade como ponto ou como área, não acaba moldando a nossa percepção daquele lugar? E mais, como isso pode influenciar as decisões que a gente toma usando esses mapas e dados? Boa pergunta. Fica aí a reflexão, né? Sobre o poder e também os limites dessa nossa forma de representar o mundo.